Fala, estudante, tudo bem? Trazendo para você mais questões, só que agora com uma temática voltada para a genética. Vamos aprender algumas informações sobre polialelia, ou seja, os alelos múltiplos. Eu me chamo Paulo Aragão e esse é o Minuto Biológico. Bem, na nossa primeira questão nós temos o seguinte. Uma determinada característica depende de um locus que possui 4 alelos, A1, A2, A3, A4. Outra característica também depende de 4 genes, B1, B2, C1, C2. Porém, são 2 pares de alelos localizados em pares de cromossomos homólogos diferentes. Um desses 2 tipos de determinismo genético apresenta um número maior de genótipos possíveis na população. Identifique esses genótipos. Quanto maior a quantidade de alelos, maiores são as combinações de genótipos possíveis. No caso da primeira situação, nós temos 4 alelos, A1, A2, A3, A4. Significa que nós podemos combinar esses alelos 2 a 2 e ter diferentes possibilidades. Por exemplo, nós poderíamos ter o par A1A1, A1A2, A1A3, A1A4. Depois, A2A2, A2A3, A2A4. Depois, A3A3, A3A4. E, finalmente, A4A4. Ou seja, você vai pegar cada um desses alelos e combinar com ele mesmo e com o outro e ver a quantidade de combinações possíveis que existem. No caso do gene do locus A, nós temos uma situação de polialelia, porque eu tenho mais do que 2 alelos. E devido à presença desses alelos extras, nós temos combinações de genótipos extras. Seriam possíveis a formação de 10 genótipos diferentes a partir desses 4 alelos. Já no caso do gene B e do gene C, nós temos 2 alelos para cada. E mesmo que nós combinemos eles um com o outro para determinar uma mesma característica, nós teríamos no máximo 9 combinações possíveis. Por exemplo, B1B1, B1B2 e B2B2. São 3 combinações possíveis com o gene B. Da mesma forma, existiriam 3 combinações possíveis para o gene C, C1C1, C1C2, C2C2. Combinando os 2 agora, nós temos 3 possibilidades de um com 3 possibilidades do outro. 3 vezes 3 seriam 9 combinações possíveis entre os 3. Sendo assim, nós temos um total de 9 nas combinações entre B e C e 10 entre os alelos A. Logo, o caso de polialelia é o que promove um maior número de genótipos possíveis. Fica a dica aí, hein? Vamos para a nossa próxima questão. Em abelhas, a cor do olho é condicionada por uma série de alelos múltiplos, constituída por 5 alelos, com a seguinte relação de dominância: marrom domina pérola, que domina neve, que domina creme, que domina amarelo. Uma rainha de olho marrom, porém heterozigota para pérola, produziu 600 ovos e foi inseminada artificialmente por um espermatozoide que portava, em proporções iguais, os 5 alelos. Somente 40% dos ovos dessa rainha foram fertilizados e toda a descendência teve a mesma oportunidade de sobrevivência. Em abelhas, existe um processo denominado partenogênese. Letra A. O que é partenogênese? Em abelhas, que descendência resulta desse processo? A partenogênese nada mais é do que o desenvolvimento de indivíduos a partir de óvulos não fecundados. E por isso, como não teve essa mistura de material genético, porque não teve fecundação, é considerado um processo assexuado. E nessa partenogênese, no caso das abelhas, dela se desenvolvem machos, os zangões das abelhas. Letra B. Na inseminação realizada, qual o número esperado de machos e fêmeas na descendência? Dos machos esperados, quantos terão olho de cor marrom?
Ora, se 40% foram inseminados, significa que dos 600 óvulos, apenas 40% deles serão fêmeas, porque as fêmeas surgem de óvulos fecundados, inseminados. E os outros 60%, que seriam, no caso, 360 gametas, seriam zangões. Como a rainha tem alelo para a cor marrom e pérola, pois ela é heterozigótica, espera-se então uma proporção de 180 zangões de cor pérola e 180 zangões de cor marrom, meio a meio. Eu espero que você tenha aprendido bastante com as questões de hoje. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, não esquece de compartilhar com os amigos e se inscrever no canal. Um grande abraço e até o nosso próximo Minuto Biológico.